Você sabia que existe hoje tecnologias que são capazes de desenvolver anticorpos extremamente específicos, tão específicos que são capazes de atacar células tumorais, destruí-las efetivamente sem afetar células normais vizinhas a um tumor? Eu sou o professor Benipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos anticorpos monoclonais, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma bioaula de biotecnologia. E hoje iremos conversar com você sobre os anticorpos monoclonais. Dividimos essa aula em duas partes. Vamos falar especificamente sobre anticorpos monoclonais e como funciona o sistema de defesa imunológico. E numa próxima aula vamos falar exatamente como é o processo tecnológico para a produção e fabricação desses anticorpos. Beleza? E aí, anticorpos monoclonais. Professor, o que são? Olha só, eles são também denominados de MAB. O que significa MAB? Monoclonal Antibody, beleza? Ou seja, anticorpos monoclonais. Esses anticorpos são chamados de monoclonais porque eles são realmente mono. Como assim? Provém de um único tipo de célula de defesa, um único tipo de linfócito B. Os linfócitos B são exatamente as células específicas do sistema de defesa que estão relacionadas à produção de anticorpos, naturalmente falando a nível orgânico. Então, através de um processo que nós vamos entender como ele funciona, isso é capaz de fazer com que essas células produzam anticorpos extremamente específicos a nível laboratorial. Considerações iniciais. Primeiro, o que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína de defesa, produzida por uma célula específica do sistema de defesa imunológico, caracterizando assim o que é denominado de defesa humoral. A defesa imunológica ela pode ser celular, quando células atacam antígenos diretamente, ou através de anticorpos, chamado de defesa humoral. É uma defesa mais eficiente, exatamente porque é bem mais específica, beleza? Segundo ponto, por que anticorpos monoclonais? Por ser produzido por um único tipo de linfócito, ou seja, um único tipo celular. Terceiro, por que um único tipo celular? Esta célula aí, específica, ela será clonada e imortalizada em laboratório para produzir sempre o mesmo tipo de anticorpo. Estamos falando aqui de produção em massa, produção em grandes quantidades. Esses anticorpos irão compor uma escala de medicamentos extremamente específicos e que são utilizados em tratamentos de determinadas doenças, como câncer, como doenças autoimunes, entre outras, como nós vamos observar. Agora, uma das coisas que eu acho extremamente importante, antes da gente falar especificamente sobre anticorpos monoclonais, é você entender como funciona o sistema de defesa imunológico, que é constituído pelos leucócitos. Professor, quem são os leucócitos? São os glóbulos brancos do sangue. Em linguagem mais simples, você tem aí linfócitos, você tem basófilos, você tem eosinófilos, você tem neutrófilos, você tem os segmentados, você tem uma série de células de defesa, ok? Que são caracterizadas como os glóbulos brancos do sangue, os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte do oxigênio e os glóbulos brancos são responsáveis pela formação da sua defesa imunológica. Não vamos detalhar muito o funcionamento do sistema imunológico. Nós vamos nos deter ao trabalho específico de 3 grupos celulares. Os linfócitos T4, também conhecido como células CD4+, ou helper,
o linfócito B, B de BOP, esses caras são programados para matar, e uma célula denominada de plasmócito. Vamos nos deter exatamente nestas células aí, porque vamos falar nelas exatamente na segunda aula sobre a produção dos anticorpos monoclonais. Então, vamos ver um esquemazinho aqui bem didático a respeito do sistema de defesa imunológico. Por onde isso começa? Isso começa inicialmente por esta célula aqui, que você está vendo, de formato irregular, cheia de projeções citoplasmáticas acompanhada pela membrana plasmática. Nós chamamos essas projeções de pseudópodes. E nós temos aqui uma célula denominada de macrófago, que é uma célula fagopinocitária. Ela é especializada em realizar processos de fagocitose e pinocitose de agentes estranhos. Importantíssimo para o funcionamento do sistema de defesa. Então, olha só, esses macrófagos, né, eles são especializados em fagocitose, fazem a apresentação do antígeno para outras células do sistema, que nós vamos ver aqui como funciona. Esse antígeno aí, ou essa partícula antigênica que é apresentada para essas células é chamada de epítopo. O epítopo nada mais é do que um pedaço da partícula antigênica. O antígeno nada mais é do que aquilo que é capaz de provocar uma reação imunológica e a liberação de citocinas, como a interleucina e interferon, que são capazes de promover processos de atração e ativação de outras células de defesa, tá? Então os macrófagos têm essa importância. Macrófago se encontrou com essas bolinhas amarelinhas que você está vendo aqui, que nada mais são do que antígenos. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma mera partícula de qualquer um ser desse aí, mas que seja antigênica. Então os macrófagos entram em contato com essa partícula antigênica e, como ele é especializado em processo fagopinocitário, ele então fagocita esses antígenos. Tá vendo aqui, ó? Então, entre dois pseudópodes aqui, você está vendo que tem aqui a partícula antigênica que vai ser incorporada pela estrutura celular macrofágica. E aí, ele digere através de atividade lisossômica esse antígeno, resultando em fragmentos do mesmo. Esses fragmentos são associados a umas proteínas específicas que existem dentro do macrófago, que são proteínas chamadas de MHC. Essas proteínas compõem o complexo de histocompatibilidade. Essas proteínas do complexo de histocompatibilidade, pense num nome bonito, se associa então a epítopos, fragmentos derivados do antígeno que foi digerido pelo macrófago, e se expõe ao nível de membrana plasmática, para o meio externo da célula. E aí, essa conjuntura aqui termina atraindo uma certa célula chamada de linfócito T, ou célula CD4+, ou a célula helper. Se essa célula, os seus determinantes antigênicos se associarem com o epítopo exposto pelo MHC, pronto, começou aí a básica ativação do sistema de defesa. Então, esse linfócito T helper ativado, ele começa a se duplicar, originando outras células ativas. Enquanto isso, o nosso macrófago aqui libera interleucinas e interferões. E os linfócitos aqui vão se proliferando. Chama-se linfocitose. A interleucina, então, vai ativar esta célulazinha aqui, que é o linfócito B, ok? Os linfócitos B, eles vão se diferenciar em plasmócitos, que são células específicas e produtoras de anticorpos. Essas células irão produzir o anticorpo específico, ok? Que o helper sinalizou, e aí as proteínas são produzidas, ok? Pelos sistemas endógenos da célula para combater os antígenos.
Parte dessas células aqui, os plasmócitos, irão produzir anticorpos em massa para combater o tal antígeno específico e parte dessas células serão convertidas em células de memória. Professor, para que as células de memória? As células de memória são interessantes porque da próxima vez que você for infectado pelo mesmo antígeno, não vai precisar mais passar por todas essas etapas iniciais. Esta célula de memória automaticamente é ativada e passa a produzir os anticorpos específicos. A resposta, consequentemente, ela será muito rápida. Ela irá acontecer antes de 24 horas. E pode acontecer tão rapidamente que não dá nem tempo o antígeno fazer alguma coisa ou desestabilizar, quebrar a homeostase orgânica, os anticorpos já estão lá. Então se diz que você está imunizado. Entendido? Então, dessa forma se consegue a imunização. Entendido como funciona o sistema de defesa? Muito bem. É baseado nesse sistema de defesa o moral relacionada com os anticorpos que a via laboratorial se consegue produzir os anticorpos monoclonais. Esses anticorpos, eles compõem uma classe de medicamentos intravenosos, eles são aplicados de forma venosa, que tratam doenças de forma extremamente inovadora, como doenças autoimunes e câncer. E, se tratando de câncer, é muito interessante essa capacidade. Ora, eles promovem resposta a um antígeno extremamente específico. Por quê? Porque produzem o mesmo tipo de anticorpo. As células que são clonadas em laboratório, que são imortalizadas, irão produzir o mesmo tipo de anticorpo. Em estrutura, todos eles, em afinidade pelo mesmo tipo de antígeno, todos eles, e por isso sendo extremamente o quê? De alta especificidade. Quais as vantagens? Todos têm a mesma origem, são altamente seletivos para epítopos extremamente específicos. Então, na verdade, ele vai atingir células-alvo e não todas as células do organismo, como, por exemplo, no câncer, como os tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, que terminam danificando células saudáveis. Ele não, ele vai diretamente das células cancerígenas, as células que têm antígenos específicos que são capazes de serem localizados por esses anticorpos. São iguais em estrutura proteica, têm a mesma cadeia de aminoácidos, a mesma sequência de aminoácidos. São altamente direcionados, claro, porque eles só atacam antígeno específico, consequentemente sua variabilidade é reduzida, muito reduzida. Belezinha? Observação importante pra caramba. Esses anticorpos são utilizados em terapias-alvo, reconhecendo as células cancerígenas, ligando-se a elas e evitando a sua multiplicação. Ou seja, evita que um processo tumoral continue crescendo e principalmente entre num processo de metástase. E aqui nós temos, para concluir, o esquema de um anticorpo específico. Olha só, o anticorpo ele apresenta o quê? Cadeias de aminoácidos, ele é uma estrutura proteica. Das 4 cadeias que ele tem, olha só, uma cadeia, 2, 3 e 4. Ele tem exatamente esta forma, que é essa forma clássica DY. 2 dessas cadeias, as cadeias mais longas, são denominadas de cadeias pesadas, e outras 2 cadeias mais curtas, que são denominadas de cadeias leves. E aí o que acontece? Essa região aqui, olha lá, acompanha aí a seta do mouse, essa região aqui é a região que é constante. A cadeia de aminoácidos que constitui essas proteínas aí, ela não se altera. Mas essa região aqui de cima, da ponta do anticorpo, é a região variável. Por quê? A cadeia de aminoácidos que está aí, tá? São cadeias de aminoácidos extremamente específicos para constituir uma cadeia proteica extremamente específica com compatibilidade com o respectivo antígeno, de modo que o anticorpo possa se acoplar a esse antígeno, certo ou não? E destruí-lo ou provocar danos às células que os possuem.
Beleza? Viu a chave? Então, hoje sabemos, consequentemente, como produzir esses anticorpos via laboratório. Beleza? Então, essa é a aula inicial sobre o tema de anticorpos monoclonais. Assista a segunda aula para que você entenda como é feita a produção em laboratório e sua utilização. Beleza? Nos encontramos, então, na próxima aula de anticorpos monoclonais ou de qualquer outro tema da biologia. Espero você. Até lá!